em Marcos capítulo 1. Tá? Depois eu digo o versículo. Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos. Até marquei Marcos. Marcos 1. Por quê? Nós somos gratos a Deus por Jesus. Ele viveu e morreu por quê? Por nós. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Lá em Israel chama-se a vida dolorosa. Já ouviu falar? Tem até música assim, pelas vidas dolorosas da Jerusalém. Já ouviu? Então, a via dolorosa, vida quer dizer rua. É uma rua estreita, uma rua imprensada. Tinha aqueles tijolos dessa largura, já viu? Os tijolos? Então Jesus carregou a cruz dele. Ele andou pelas vias dolorosas sendo humilhado. Aí imagina, o Filho de Deus que vem para o povo de Israel, ele veio humilhado. Só um instantinho, pessoal. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, abre o Evangelho de Marcos capítulo 1. Ok? Então, Jesus andou pela via dolorosa, pelas vidas dolorosas da Jerusalém. Então Jesus caminhou assim, carregando a sua cruz. Por quê? Para que nós tivéssemos paz. Porque o povo dele rejeitou Jesus. O povo de Israel rejeitou. Então, na graça, nós vivemos crendo naquilo que ele fez. Amém? Ele morreu por você, não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Mesmo a natureza dele, porque ele estava no seu corpo de carne, ele não tinha pecado. Mesmo ele nascendo de mulher, mas o que era dele, o sangue dele era santo. Ele é santo. A Bíblia diz 3 vezes: ele é santo. Então ele morreu por nós. E o povo de Israel rejeitou ele. E nós que vivemos na graça, hoje nós temos que falar sobre a graça, temos que evangelizar como a graça é. Porque tem muitas pessoas que evangelizam aí no sistema religioso, como eu já participei, você que evangeliza, mas é diferente. E Deus me mostrou esses dias em casa, como que a gente tem que evangelizar na graça. Até isso Deus se preocupou com vocês, tá bom? E eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia disso. Sou sincera para você, eu não sabia. Eu pregava de um jeito, e hoje Deus me ensinou de outro jeito. A Bíblia diz que Deus, Ele sabe tudo que fala o que sabe. Então, a sua Bíblia em Marcos 1, Jesus, Ele veio, Ele se tornou pecado por nossa causa. Ele se tornou. Toda a maldição ficou sobre Ele. E quando Ele subiu ao céu, quando Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu assim, de braços abertos. Ele subiu e os discípulos ficaram olhando. Por que Jesus subiu de braços abertos? De nada, pegar as casas para subir, não? Jesus subiu de braços abertos porque ele estava com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, na época, ele abençoava o povo assim, Ele chegava, dava o povo de Israel e ele levantava os braços. Então ele recebia a bênção de Deus. Amém? Então Jesus estava mostrando a eles que ele era o sacerdote. Só que é eterno agora. Ele não morre mais. Amém? Então há uma diferença. Os discípulos viram. O povo viram. Tanto gentil como o povo de Israel.
quando ele subiu. Então, aqui, ó, Marcos 1, 14. É Marcos 1, né? Marcos 1, 14. Vamos para 15. Tá vendo? Por que Jesus está falando do arrependimento aqui? Vamos ver aqui. Vamos ler o 14 para entender o 15. Depois de João ter sido o quê? Preso. Quem é esse João aqui que ele está falando? João Batista. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para onde? A Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava vindo para quê? Dos judeus. Então Jesus disse: arrependei. João Batista já tinha vindo atrás, já tinha preparado o caminho para ele. Quando Jesus assumiu, ele disse: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus estava na terra, ele é rei, amém? Ele é o rei do povo de Israel. Então ele falava essas palavras para que o povo de Israel entendesse que ele era o Messias que tinha que vir. Amém? Então você tem que estar ligado nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus, eles vinham ouvindo que Jesus morreu na cruz, que Jesus ia vir, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas o povo de Israel entendia que Jesus tinha que vir igual Davi, brigando. Brigar com a espada. E Jesus trouxe o reino do amor. Amém? Então, para eles, não adianta, porque o homem, ele só pensa na sua matéria, ele só pensa no seu eu. E Jesus disse: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Está próximo, arrependei-vos. Crede no Evangelho, crede. Essa palavra aqui você vai entender, crede. Por que você vai entender essa palavra? Em Atos 20. Vamos lá. Atos, lá na frente. Estou atrapalhando. Atos, capítulo 20. 20, né? Vamos ler o 19 para entender. Paulo estava já pregando, né? Paulo. Então ele está dizendo aqui, ó. Acharam? Atos 20. Mas começa com 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está falando para o pessoal de Atos. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa de vos ensinar, publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo: ó, eu não quero Jesus, eu estou pregando de casa em casa, porque agora ele estava ainda lá no povo judeu, e ele estava pregando já arrepender, mas o povo não estava se arrependendo. Então ele disse: olha, vocês têm visto que eu tenho sido provado, eu tenho sido perseguido por causa do Evangelho, mas eu prego para vocês, arrependa! Mas o povo estava duvidando. Então ele diz aqui, ó, testificando tanto aos judeus, está vendo? Como aos gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém.
não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contar que complete, portanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça. Então ele está dizendo que, mesmo ele com todas essas perseguições, ele cansou de falar para os povos judeus, para os gregos, para eles se arrepender e crer pela fé em Jesus, mas eles não aceitaram. Então Paulo está dizendo aqui, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, portanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o rei, não me verá mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo de sangue de todos. Está dizendo, eu preguei para vocês, eu falei do arrependimento, eu que era um doutor da lei, eu que conhecia a lei judaica, eu falei para vocês que ele era o Messias e vocês me rejeitaram. Então, ele agora está indo para outro lugar. Ele cansou. E ele sabia que isso ia provocar prisões para ele. Nós cristãos, nós temos que estar preparados para tudo. Você sabe que tudo que você faz, o cristão ele é observado, né? Quando diz cristão, é crente, né? Quando você faz alguma coisa, a pessoa diz, isso aí é crente, né? A primeira coisa que as pessoas falam é essa. E fulano é crente, faz isso, né? Por quê? Porque é o preço. É o preço. Jesus pagou o preço, você também vai pagar o preço. Tá? Por amor a Ele. Mas um dia nós vamos ter a glória. Você está passando prova, eu falo do nome de Jesus, mas um dia você vai estar na glória. Eternamente, lá você não morre. Está bem? Oh, glória a Deus. Então, Paulo está falando para a igreja aqui. Agora eu sei que todos vós, 25, cujo dele passei pregando o rei, não verás mais o meu. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de quem? De Deus. Atendei, pois, a todos o retorno sobre o qual o Espírito Santo nos construiu. Amém? Então, há coisas na nossa vida que você tem que deixar, você tem que crer. Você vem do sistema, você vem cheio de coisa, a gente vem cheio de maneiras. Mas quando a gente chega na graça, é diferente. Parece fácil. Parece que a graça é fácil, mas não é fácil não. Porque por amor a Jesus você tem que deixar as coisas. Mas você não precisa de sacrifício, é só você crer. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo. Você não precisa ser um homem bom para você ser salvo. Na época da lei, você tinha que se arrepender, você tinha que fazer o holocausto. Na época da graça, ninguém fala mais em arrependimento, agora é aceitar Cristo. Amém? Você aceitando? O arrependimento era muito falado na época da lei. Na época da lei, o arrependimento era falado por causa dos judeus, por causa da lei judaica. Então, João Batista falou, arrependei-nos. E Jesus chegou na terra, com seu corpo de carne, ele disse, arrependei e chegou o reino de Deus. Para eles, mas eles rejeitaram. Mas nós não rejeitamos. Amém? Você não precisa
fazer algo para você aceitar Jesus e ser. Você tem que aceitar, crer em Jesus para você ser bom. Quando você crê em Jesus, você se torna uma pessoa boa. Entende? Não, eu tenho que fazer um ritual. Então, você tem que fazer 7 jejuns, você tem que deixar a carne, você tem que deixar tudo isso e depois aceitar Jesus. Você está botando como estado. Isso era a lei. A lei era assim. Por isso que Jesus fala, arrependei-vos. Na graça se fala como se tu creres, verás a. Entendeu a diferença? Arrependimento e graça. Na lei você fala, arrependei-vos. Na graça, creio no Senhor Jesus. Amém. Quando você crê, você já está se arrependendo dos seus atos. Amém? Essa é a diferença da graça. Que as pessoas hoje não falam. As pessoas chegam, pastores, obreiros, chegam para você e falam assim, arrepender, se batiza nas águas. Não é assim? Você tem que se batizar. Eu me batizei porque eu não entendi a graça. Eu não conhecia a graça. Então, eu me batizei na água. Mas hoje precisa, eu creio. Se fosse hoje, eu não precisava mais, eu não ia mais. Amém? Porque eu não conhecia. Mas como Deus perdoa a nossa ignorância, então, hoje, eu me dei esse entendimento. A gente não precisa mais se batizar nas águas. Isso, mas todo o sistema faz isso. Por quê? Porque dá dinheiro. Amém? É igual de Deus. Dá dinheiro. Você tem que crer somente. Só tem que fazer isso. Você só crê na graça? Só a graça. Só a graça. Não, mas não tem que fazer nada, não tem que jejuar, não tem que fazer isso. Não tem que fazer nada, só crer no sofrimento do Senhor Jesus. Ele morreu por você, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por você. Amém? No Evangelho de João, não fala em arrependimento. Você pode ler o Evangelho de João do início ao fim, ele não fala em arrependimento. Porque o João já estava vivendo a graça. Amém? Os outros ainda falam. Você vê? Nós vamos ver agora. Você vai abrir a Bíblia agora. Lucas 15. Lucas 15. Volta. Lucas 15. Já falei Lucas não, né? Lucas 15. E a gente pega as referências. A gente pega a referência bíblica, sabe? Então, é muita referência. Então, se você não tiver cuidado, é muita coisa para você estudar. Tá bom? Aí a gente tem que anotar aqui, ó, fazer uma colinha, tá? Lucas 15 até o 6. Jesus recebe pecadores. Acharam, aproximando de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem são os publicanos? Um povo que não era judeu. Eles eram publicanos. Tá? Então, eles se aproximaram de Jesus para ouvir o Senhor. Isso alegrou Jesus. Aproximando de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores como eles. Está vendo? Você sempre encontra uma pessoa para te criticar. Tá? Você está na graça do Senhor. Aí ele chega: na tua igreja não tem Santa Ceia, não é? A sua igreja tem batismo, não é? A sua igreja não tem unção do óleo, não é? Está fora da Bíblia. Ele está fora da Bíblia. Você está bem dentro da Bíblia. Você está vivendo a Bíblia. Porque assim, não, eu não estou fora da Bíblia, eu estou vivendo a Bíblia. Porque eu sou cristão. Quando eu sou cristão, eu vivo na graça. Você mata logo.
Você tem que viver na graça, você não tem que fazer nada. Não, mas Jesus falou, Jesus tomou a Santa Ceia. Jesus falou que fazer isso em memória de mim. Quando ele voltar, Jesus falou para quem? Para os discípulos. Jesus não falou para nós, ele falou para os discípulos que estavam ali com ele. Que um dia eles iam participar da ceia do céu. Tá bem? Então, o povo, o religioso, ele pega isso e faz isso aí um mandamento. Ele executou fora da Bíblia. Eu vivi 36 anos no sistema assim. Fora, misturava graça e lei, graça e lei, graça e lei. Eu nunca tinha paz. Amém? Porque para mim receber uma bênção eu tinha que jejuar 24 horas, eu tinha que jejuar 12 horas, eu tinha que jejuar não sei o quê, eu tinha que passar pelas aulas, você fazia tudo isso e não acontecia nada. Você só pecava diante de Deus. Porque você está vivendo, igual o carro, você vai dirigir, né? Quem sabe dirigir sabe o que eu estou falando, acelera o carro. Se você não tirar o freio de mão, você não sai por lá, né? Fica assim, né? Assim também é a lei da graça. Ou você larga tudo e vem para a graça, ou continua nós, fazendo a mistura. Mas isso não é bom, é contra a palavra de Deus. Amém? Lucas 15, né? Jesus recebe os pecadores. Aproximando de Jesus, pôs o publicano e pecador para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecador e como ele. Tem pessoas que querem ser mais santos do que o próprio Espírito Santo. Os escribas, eles queriam ser santos, queriam mostrar a Jesus que era santo. Lembra daquele fariseu que chegou e Jesus convidou Jesus para a casa dele? Jesus chegou lá, tinha um monte de fariseu, a casa cheia de gente lá fora, pobre, querendo ser curado. Ali dentro era só gente rica, era só a cúpula de Israel que estava ali. Eles convidaram Jesus, porque Jesus é democrático. Ele vai na sua casa que é pobre e vai na casa do rico. Amém? Jesus foi na casa do publicano e o publicano falou: viu a mulher toda curvada. Aí Jesus chegou perto dela. Aí o homem chegou com a mão assim. Aí Jesus disse: vem com ele. Aí o homem falou: já pensou que perdoa e falou: estava aí diante da cúpula de Israel, ele chegou com a mão firmada. E Jesus disse: olhou para ele, como fariseu: eu quero ver se ele vai curar. Eu quero ver se ele vai curar o sábado. Ele vai repulsar. Ele diz que é o filho de Deus, que quer ver agora. Tem gente que é assim mesmo. Você está passando um negócio, eu não quero ver agora. Se não é o diabo que está na vida dela. Quero ver, ela está passando esse problema, ela fala lá da igreja dela, da graça. Quero ver se não é o capeta que está lá com ela. Mas Jesus é pedido. Então, o que Jesus fez? Chamou o fariseu. Jesus, conhecendo o pensamento, disse: estenda a tua mão. Não estendeu a mão direita, que a mão deve ter mais habilidade. Aí ele foi lá. Tá vendo? Eu falei para vocês que não é para ninguém vir aqui. Só você tem 6 dias para ser curado. Hoje não é dia de curar ninguém, pode ir embora. Aí Jesus falou: Simão, qual homem que tem um bichinho, uma ovelhinha, cai lá no buraco que você não tira porque é sábado? Eu tiro. Então, esse homem não vale mais do que uma ovelhinha? Então, Deus não quer sacrifício, Ele quer amor e fé. Você pode jejuar 24 horas. Para Deus, não. Porque tem muitas pessoas que não conhecem a verdade. A pessoa pensa que a verdade é isso, ó. Jesus, os pastores chegam na raiva e falam assim: Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade é por liberdade.
João 8,32. Vai lá na minha igreja para fazer a libertação. É a pessoa vai. Mas a verdadeira libertação é isso aqui, é a doutrina do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus contou a palavra da ovelha perdida. Então ele propôs Jesus esta palavra. Quando eles disseram, Jesus contra o pecador. Então Jesus propôs esta palavra. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la? Fez uma pergunta. Qual de vocês que não fará isso? Achando, pois, a ovelha, como dos seus homens, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Então, o céu se alegra quando você aceita Jesus pela graça, não pela lei. Pela lei é o povo de Deus. Você não é povo de Deus, você é gentil. Amém? E muitos creram na palavra de Jesus e se converteu. Mesmo judeu, teve alguns que se converteram, tanto é que tem a carta aos Hebreus. Entendeu? Carta aos Hebreus convertidos. Mas a maioria rejeitaram Jesus. Então, o sacrifício não vale nada. Nada. As pessoas, lá no sistema, ele dizia que o sacrifício era as pessoas de espírito, eram as pessoas assim, assadas, que faziam oferenda, entendeu? Isso também não adianta nada. O que adianta para Deus é você crer no sofrimento do filho dele. Porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você for evangelizar uma pessoa na rua, você quer dar graça, você quer dar a igreja universo em Cristo tem ação, você não diz assim, arrepender, crê no Senhor Jesus e será salvo por tua casa. É errado. Crê no Senhor Jesus e será salvo por tua casa. Porque no Evangelho da Graça não existe negócio de arrependimento. Amém? Você tem que aceitar o Senhor com amor, e você será a justiça de Deus em Jesus Cristo. Mesmo você sendo um pecador, quando você aceitou o Senhor Jesus no seu coração, você é uma pessoa justa diante de Deus. Deus vai olhar para você sempre que você é uma pessoa justa, porque você crê no sofrimento do seu filho. Ele levou sobre si as nossas dúvidas. Amém? Então, Jesus falou isso. Qual que vocês têm 100 ovelhas? 100? Falta um e você não vai lá buscar. Geralmente tem pastor que vai falar assim: não, um só se perdeu, deixa para lá. Tem a 99 aqui. Então ele não é um bom pastor. Porque um bom pastor deixa as 99 e vai buscar perdido. Amém? Quem é o bom pastor? Aleluia! Esse é Jesus é o bom pastor. Eu digo o seguinte, vocês todos vim para vocês, como que Israel, não quer? Vou buscar a perdida. Somos nós. Amém? E hoje, um dia nós vamos ser um só rebanho, um só pastor, um só céu. É verdade. Você está pronto para isso? Eu estou. Jesus vier hoje, eu creio na justiça de Deus. Você vai. Amém? Jesus vier hoje, eu não sei, não, sabe? Tem que fazer um jejum, 24 horas, matar minha carne está doida para fazer isso, Se você confessar para Jesus, mesmo você praticando, às vezes você fuma, às vezes você tem um vício de beber, você está bebendo, mas você crê no Senhor Jesus.
Aí eu creio. Então Jesus vai te libertar. Porque você não tem força para isso. Você não tem força. Você não precisa ser um homem bom para ser salvo. Você precisa ser salvo para ser um homem bom. Aleluia! Eu não preciso ser boa. Eu dou assim. Eu sou boa porque eu já aceitei Jesus. Você também. Entendeu? Não é nada do sacrifício, é tudo pela graça. Aleluia. Então Jesus contou essa palavra e ele ainda contou mais outra. Ó. No versículo 8, a palavra da lágrima perdida. É a mulher que perdeu a moeda, né? E achou. E ele ainda fala, apagaram do filho pródigo. E ele pediu a herança, o pai foi, voltou, e o pai deu tudo a ele de novo. Não olhou o que ele fez, mas aceitou ele. Então, isso é que importa. Você é um bom pai, você é um bom filho, você quer dar o melhor para o seu filho e para a sua filha, né? Então, você é um bom pai. Jesus falou, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Coisas que ele não fazia. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí, no Evangelho. João 1. Tem várias coisas de João aqui. Por que João? Porque João não falava em arrependimento. Ele não falava em arrependimento. Amém? Vamos falar. João 2. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Amém? Ele está falando de quem aqui? De quem? Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que livra ao mundo e ilumina a todos os homens. Amém? Então aqui no João, versículo 10. 1:10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Ao 17 agora. Porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Amém? Então é isso. Jesus, ele está falando, João, falando para eles. Já o Evangelho de João, ele não fala em arrependimento. Ele fala em crer. Ele já está apresentando Jesus como tem que crer. Você crê em Jesus? Ah, eu creio. Mas peraí. Eu creio na minha bênção. Então você crê. Eu louvo e agradeço a você, Deus, por ter me dado esse entendimento. Amém? Então, João, novamente, João 20, 31. Vai andando aí. João 20, 31. Objetivo testemunho. Vamos ler o que? A gente chegar no 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Este, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? No dia, olha, o Evangelho de João é Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de João você não vai ver a palavra arrependimento. Ele só vai falar que crê. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando ele pregou no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas, ele falou do arrependimento. Por quê? Porque Pedro ainda estava na lei. Desde ele conhecendo o Evangelho, ele ainda estava na lei. Então, tem Atos, né? Acho que está até que o senhor tem Atos, acho que é Atos 15, se não me engano. Entendeu? Ele falou sobre o discurso de Pedro, né? Atos 2, versículo 14. O discurso de Pedro. Aí ele fala do dia de Pentecostes, né? Aquela coisa toda. E ele chegou e falou assim, ó, arrependei, porque Jesus mandou ficar todo mundo em Jerusalém até que o alto descesse o Pentecostes. Amém? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque são duas versões aqui. Na primeira, de Pentecostes é 2, né? Aí, versículo 2, o discurso de Pedro mudou de línguas, né? Vida de todos debaixo do cheguei. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertindo neste tempo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens estão embriagados como vide, pensando, sempre esta terceira hora do dia, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Eles estavam falando da descida do Espírito Santo. E todo mundo começou a falar em línguas na sua própria nação, da sua linguagem. Ali tinha grego, ali tinha judeu, ali tinha outras pessoas de outra raça. Mas todos estavam ali ouvindo a palavra. E todos foram, de uma vez, receber o Espírito Santo. Então eles estavam dizendo, eles parecem bêbados. E Pedro falou, não, eles não estão. O Espírito consegue, fala. Bem? Então, quando ele foi na casa de Cornélio, Pedro, quando ele foi pregar, a primeira vez que ele foi pregar na casa de um cristão, que não era cristão assim comigo, não era judeu, do Cornélio. Cornélio era um homem que era bom. Todos os judeus gostavam do Cornélio. Ele era tipo assim, um católico, um bonzinho, sabe? Mas um dia Pedro chegou lá, Pedro falou, você tem que crer e a sua família, todos crerem e receberem o Espírito Santo. Ele já não falou, arrependa, eu vou batizar vocês. Pedro não falou isso não. Ele falou, creia e você vai ser salvo. A sua casa. Amém? Então, não existe, quando você for evangelizar, fala assim, ó. Quando você for evangelizar, fala assim, a senhora crê que Jesus morreu na cruz da senhora? A senhora crê que Jesus é o Filho de Deus? A senhora crê? Eu creio. Eu creio no sofrimento de Jesus. Então, você é salvo. Amém? Não, mas ela tem que se arrepender primeiro. Tem que se arrepender, passar pelas aulas, ir lá na igreja, passar pelo batismo. Nada disso. Aquela pessoa se torna uma pessoa salva, ela confessou. Amém? Ela confessou, gente. É o que diz a Bíblia aqui, ó. Confessou. Em Atos, abre a sua Bíblia novamente. Atos 15. Atos 15. Até o 11. Pulando. Atos 15.
Até o 11. Paulo falando. A controvérsia sobre a expulsão de gentios. Havia uma discordância muito grande, porque tinha pessoas da lei e pessoas que creem em Jesus. Pessoas da lei e pessoas que creem em Jesus, sem precisar de lei. Então havia uma confusão na igreja. É como hoje. Hoje você não sabe para que igreja você vai. Ah, sei lá, estou pensando aqui, aquela igreja aqui, não sei não. Aquela ali, a mulher não pode ficar comigo. A mulher não baixa o sovaco. O homem não pode. Então, são várias igrejas. Acabou, gente, a igreja é você. Você é a igreja. Você é a igreja. É comigo. Então, eu estava vendo isso aqui na igreja, olha o que diz Paulo. Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia. Deixa eu fechar aqui o. Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram os irmãos: se não vos circuncidaste, segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Está vendo? Dentro da igreja. Alguns negócios, se você não se arrepender, você não pode ser salvo. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Foi bem negócio lá, viu? Com eles. Resolveram que esses dois e alguns outros deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Quer dizer, houve uma fofoca tão grande que Paulo e Barnabé foram chamados lá para. Poxa, que negócio é esse? Então Paulo está explicando. Paulo explicou para aquela igreja que não precisava mais disso. Era só aceitar Jesus. E eles não aceitaram. Disseram, se você não se arrepender, você não pode aceitar, pode ser salvo. Então, houve uma confusão para dar nessa igreja. Olha só, enviaram coisa, versículo 3, enviaram, pois de haver certo ponto acompanhado pela igreja, atravessaram a província da Fenícia, Samaria e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Aqueles que aceitaram o gentio, estavam alegres. Você crê em Jesus, senhora? Crê? Paulo pregava, senhora crê em Jesus, que Jesus morreu na cruz, aquele que ressuscitou. Eu creio. Então, eles se alegravam. Amém? E os judeus estavam com raiva. Ou tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelo presbitério, relataram tudo que Deus fizera com eles. E surgiram-se, então, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinaram que observe a lei de Moisés. Está vendo? Eles insistiam em continuar lendo a lei de Moisés. Alguém cumpriu a lei de Moisés? Ninguém. Eles cumpriram. Mas eles não aceitaram. Na graça não é assim. Atos 16, 27. Bom? Atos. Lá na frente, né? Qual foi, pessoal? Seguinte. Atos 16, 27. A convenção do carcereiro. Olha aqui. Acharam? Atos 16, 27. Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por quê? Porque Paulo estava preso com Saulo, Saulo estava preso com Barnabé, e eles foram chicoteados. E Deus enviou os anjos lá para abençoar Paulo, e as portas foram escancaradas. E os presos que estavam lá dentro, era para eles fugirem, entendeu? Mas eles não fugiram.
Deus segurou todo mundo lá dentro. Aí o carcereiro ficou apavorado. Pronto, agora eu vou morrer. Deixei todo mundo fugir, agora o rei vai mandar caçar minha cabeça. Aí Paulo fala para ele: supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, olha só, presta atenção, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estão. Quem pode fazer isso, gente? Só Deus. Segurar uma cadeira inteira, sem ninguém sair, todo mundo preso. Aí a cadeira se rompe, espelhou, se rompe tudo, a escancar as portas. Qual é a primeira coisa que o preso vai fazer? Sair correndo, né? Ó, perna para quem te quer. Ah, não, eles ficaram presos. Por quê? Alguma coisa seguraram ele. Quem foi que segurou? Deus. Deus é perfeito. Aí ele falou, então, aí Paulo falou: bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, tentou principalmente que tremo prostrou 500 estrelas. Quer dizer, o carcereiro falou: é verdade, vocês estão todos saindo? Quem fugiu? Depois, trazendo para fora, disse: senhores, querendo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe o quê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! Não se mais ou menos de novo. Quando você pegar a graça, não fale para ninguém. Não. Você vai encontrar pessoas, até mesmo na sua família, vai dizer assim: não, mas tem que se batizar mais alto. Tem que nascer de novo, porque Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Mas Jesus ainda estava na lei, Nicodemos ainda estava na lei, mas depois que Jesus ressuscitou, subiu ao céu, é a graça. Aleluia! Aleluia! Hoje você não fala mais a mim, hoje você fala assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele se fez maldição por tua causa. Você é justo por causa de Jesus. Então, quando você confessa: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou porque eu creio no Senhor. Eu creio no seu sofrimento. É errado? Sou. Mas eu creio no sofrimento dele. Então, diante de Deus, você é justo. Você é justo. Entenderam? Entendeu a diferença da graça, crer, e da lei? Se falava muito em arrependimento, João Batista: arrependemos que é chegado o reino do céu. Paulo: crê que será salvo tu? Romanos 10. Aquele Romanos 10, 8. 10, 8. A gente tem sempre que falar esse versículo 9, né? Vamos começar então. Romanos 10. Acharam? Não. Romanos. É Romanos, tá? 10. Oi. 10. Porém, o que se diz, a palavra está perto de, na tua, no teu, isto é, a palavra da que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será, pois não há distinção entre judeu e grego,
grego, né? Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creem? E como crer naquele que tem nada ouvido? E como ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas? Você quer ser boas novas? Feliz? Fala, Jesus Cristo é a salvação.